Convido agora para ocupar a tribuna o paraninfo ilustríssimo senhor Dr. Omar Augusto Leite Melo, também paraninfo da turma. Boa noite a todos, senhoras e senhores, boa noite meus colegas da mesa e principalmente boa noite aos meus queridos formandos e formandas aqui presentes. Quero, assim como o professor Jorge fez, primeiramente agradecer a Deus por ter colocado essas pessoas maravilhosas no meu caminho, me proporcionar este privilégio de dizer algumas palavras nessa noite. E a palavra que eu gostaria de deixar para vocês, formandos e formandas, é uma mensagem de desafio. Não vou apenas parabenizá-los, dizer parabéns para vocês, vocês mereceram, até porque todos nós que estamos aqui presentes faremos isso e não quero usar esse tempo para repetir, ser mais uma pessoa para dizer isso. E a mensagem que eu gostaria de passar para vocês leva como base a seguinte frase, que eu gostaria que todos prestassem atenção. A frase diz: eu vim para servir e não para ser servido. Repito, eu vim para servir e não para ser servido. Eu não sei se os formandos ou algum formando sabe quem é o autor dessa frase. Será que foi o ex-deputado Roberto Jefferson? Será que foi o José Dirceu? Será que foi o Lula? Quem será que disse essa frase? Carlito Teves? Edmundo Animal? Quem será? Teria sido algum dos professores? Ou será que foi o José Rech que falou isso? Será que foi o Fernando José da Costa? Não, não foi. O autor desta frase, como ouvi algumas pessoas falarem aí também, foi Jesus Cristo. E o que será que tem a ver essa frase, eu vim para servir e não para ser servido, com a noite de hoje? O que me preocupa e que me levou a trazer essa mensagem é que eu não sei o que vocês pretendem ou o que vocês vão fazer com esses conhecimentos adquiridos nos 5 anos de faculdade. Eu não sei o que passa pela cabeça de vocês. E eu imagino que nessa caminhada que vocês estão comemorando ter terminado hoje, 2 novas estradas, 2 novos caminhos se apresentam. Uma primeira estrada, nesse primeiro caminho, eu acredito que ele desemboca no lugar onde vocês, o formando que escolheram andar por esse caminho, vai usar os seus talentos, esses conhecimentos adquiridos para si mesmo, vai usar em proveito próprio. A pessoa que caminhar por esse primeiro caminho poderia dizer com toda sinceridade: eu fiz a faculdade de Direito para ser servido. Agora, como eu falei, existe mais um caminho, um segundo caminho. Talvez seja um caminho mais difícil para andar, talvez seja um caminho com pedras no caminho, com curvas perigosas. Só que esse caminho ele vai terminar num lugar onde o formando que optar por andar por ela usará os seus talentos, os seus conhecimentos, não de proveito próprio, mas usará para servir. Vamos chamar esse caminho de caminho da servidão, de servir ao próximo, servir à sociedade, servir à comunidade, servir à justiça. E de fato eu acredito que essa mensagem tem uma repercussão prática muito grande para nós, porque é comum nós assistirmos nos noticiários lamentáveis escândalos envolvendo profissionais de direito. Quem daqui jamais ouviu no noticiário um advogado que participa de uma quadrilha, que participa de um esquema de corrupção, de sonegação fiscal? Quem daqui nunca ouviu falar de um advogado que ajuda bandidos a fugirem da cadeia? Mas também ouvimos falar de juízes vendendo sentenças, delegados de polícia fazendo vistas grossas,
promotores de justiça que se exibem como se fossem estrelas de Hollywood. E eu acredito que essas pessoas, elas escolheram aquele primeiro caminho, aquele atalho, de usar os conhecimentos adquiridos na faculdade para proveito próprio, para se servirem. Mas existe um segundo caminho, como eu já falei, e do fundo do meu coração é o caminho que eu gostaria que todos vocês escolhessem e andassem por ele, que é esse caminho da servidão, de servir a comunidade, servir ao próximo, servir à justiça. Eu sei que seguir nesse caminho não é nada fácil, muito difícil, pedras aparecerão, dificuldades, mas eu acredito que vocês já demonstraram ter os requisitos, as qualidades necessárias para enfrentar esse segundo e árduo caminho. Afinal de contas, vocês completaram o curso nesses 5 anos, o que certamente lhes exigiu ousadia, dedicação, fé, apoio dos seus amigos, dos familiares, dos professores. Então eu acredito que usando essas características que vocês já demonstraram ter, vocês conseguirão sim seguir nesse segundo caminho da servidão e poderão dizer: eu fiz direito para servir e não para ser servido. E para encerrar, gostaria de dizer para vocês aqui em primeira mão, que no final de fevereiro será publicado um livro da minha autoria, intitulado ITBI, Imposto sobre Transmissões e Bens Imóveis, e na dedicatória do livro eu fiz questão de selar a nossa amizade e coloquei lá que dedicava o livro aos meus queridos alunos formandos da Faculdade de Direito de Jaú, turma professora Maria Tereza. Então aproveito também para fazer uma propaganda do livro, e os familiares e amigos que estiverem aí, os professores, recomendem o meu livro, ou um presentei o outro com a cópia do livro, tá bom? Muito obrigado.